Olá, que a paz do nosso Mestre Jesus estejam com todos. Bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã para mais um trabalho de exposição do Evangelho à luz da doutrina espírita. A expositora da noite é nossa irmã Sueli Bilac. Hoje ela vai estar falando para a gente sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para ir se harmonizando com o tema, eu vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Texto 142, Revides. Na verdade, é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Paulo, Coríntios 6 e 7. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala nos centros dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina no lodo invisível do ódio que asfixia os corações e anula energias. Se vivem com tudo é porque componentes da família ou das associações as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, da espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar, nos grandes ruídos costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel? Antes da opção que qualquer revide? Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar? E o tempo com proveito? Não nos referimos aqui a homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, pedindo à equipe espiritual o amparo, que ilumine também nossa irmã Sueli, que essa explanação transcorra na mais perfeita paz, que assim seja. Olá, sejam bem-vindos a mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Item 7 e 8. O item 7 diz: Aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entreguei o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. O item 8 diz: Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria,
nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusessem um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Oferecer a outra face, então, é uma frase dita por Jesus no Sermão da Montanha, e que nos diz para, ao sermos agredidos, devemos responder sem sermos agressivos. Oferecer a outra face não é esperar levar outro golpe, e sim mostrar a face da paz, da concórdia, mostrar que a raiva e a agressividade não resolvem problemas, que com conversa e com respeito pode-se chegar a um bom entendimento. A Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênçãos, diz que nós temos tendência em nos manter sempre armados, na defensiva, só esperando motivo que às vezes nem é real, para colocarmos para fora a agressividade contida pelos maus acontecimentos do dia a dia. Esta atitude é errada. Já temos tantos problemas em nosso caminho. Se nos propusermos a agir de forma pacífica, serena, equilibrada diante das dificuldades,
sem reações impensadas e agressivas, enfrentaremos com mais ânimo e facilidade tudo o que precisamos passar durante nossa estada no planeta. O aprendizado para nossa elevação espiritual será mais proveitoso e passaremos sem tanto sofrimento e dor. Então, o que foi dito anteriormente, olho por olho, dente por dente, já não pode ser aceito como uma atitude correta. Essa não é a justiça de Deus. Mas quando Jesus nos diz para oferecer a outra face, não quis que ficássemos nos agredindo fisicamente, dando tapas e revidando e se oferecendo para receber outros tapas. A outra face é a nossa face do bem. Porque, se ao recebermos uma ofensa, ao sermos maltratados por alguém, ao invés de respondermos agressivamente, ofensivamente, ao contrário, nos acalmarmos, falarmos com brandura, oferecendo amor e não discórdia, desarmamos o nosso ofensor. Ele fica sem ação, porque esperava ser ofendido também. Ser agredido para que agredisse de volta e dar continuidade a uma briga sem fim. O que temos que fazer, na verdade, é exercitarmos o nosso lado do bem, a nossa face do bem. Palavras rudes devem ser apagadas do nosso vocabulário. Na verdade, usar de palavras agressivas é falta de vocabulário, falta de argumentos para se expressar sem ferir. Se prestarmos atenção, vamos perceber que, quando entramos em uma loja para compras, por exemplo, e notamos que a vendedora está de má vontade, nervosa, nos tratando grosseiramente, e nos irritarmos com isso e fazermos o mesmo, responder com falta de respeito, não conseguiremos sair de lá satisfeito com a compra, se é que conseguiremos comprar alguma coisa. Mas, se ao contrário dermos um sorriso para responder ao mau humor da vendedora, cumprimentá-la com educação e respeito, vamos notar que a atitude dela vai mudar. Na maioria das vezes, a pessoa acaba até sentindo vergonha de seu mau atendimento. Nossas palavras e nossas atitudes batem e voltam para nós na mesma intensidade. É também a lei do retorno. Tudo que fazemos de bom ou de ruim, receberemos de volta de alguma forma. Não sabemos se imediatamente ou mais tarde. Jesus também não quis, com o que disse, nos fazer calar diante de agressões e injustiças, porque se fosse assim, estaríamos fortalecendo o mal e chegaríamos ao ponto de que o mal prevaleceria. Na verdade, é uma lei natural que o ser humano se defenda pela própria conservação da vida e da integridade física. Não vamos nos colocar na mira de um assassino, por exemplo, mas também não vamos fazer justiça com as próprias mãos. O que Jesus nos ensina não é para que não nos cuidemos contra o mal, mas para que não pensemos em vingança, que é um sentimento horrível. Resumindo, então, devemos ser mansos e pacíficos. Pagar agressões com amor, demonstrando que somos do bem. Não queremos guerra, e sim a paz. Atitude que evita o nosso estresse e melhora o mau humor do nosso agressor. Assim todos saímos ganhando. E é este o objetivo dos ensinamentos de Jesus. Que todos, como irmãos que somos, nos auxiliemos para o nosso crescimento espiritual. Não adianta uma pessoa sozinha ganhar o paraíso. Seria solitário e monótono. Precisamos uns dos outros para sermos felizes. Muito obrigada e até a próxima explanação. Então vamos agradecer
a expositora da noite, a Sueli Bilac, agradecer o amparo da equipe espiritual, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado e pedir a Jesus que estejam com todos, que leve a paz, que assim seja.